Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de Ave Christus Rex. E hoje temos aqui então uma convidada muito especial que vamos falar então sobre duas santas. O seu nome é Elsa Vivo e conheci-a através da minha mulher e então hoje, atualmente, participamos do mesmo projeto da revista Nova Alvorada. Elsa, queres-te apresentar? Sim, então, boa tarde, ou bom dia, conforme estiverem a ouvir. E então, um pouco que eu vos posso dizer sobre mim. Sou uma jovem universitária na Faculdade de Letras, por muito bizarro que possa ser uma católica numa faculdade tão pagã, como às vezes dizem. E sou uma católica recém-convertida, por isso pode-se também dizer que tenho às vezes umas devoções já muito consolidadas devido também a momentos de estudo e de ter consciência mesmo do que estou a abraçar. E convidei o Carlos a escrever para a revista Nova Alvorada, que depois pode ser que em conversa falemos mais um pouco, certamente. E há duas santas que eu tenho um gosto muito próprio, que é a Santa Clara de Assis e a Rainha Santa Isabel, e das quais dedico algum tempo também a estudar e a tentar viver as virtudes no meu dia a dia. Então vamos começar já por aí então, Elsa. Nós não temos intenção de fazer aqui uma espécie de relato biográfico. Uhum. Portanto, eu vou-te já perguntar aqui uma questão mais pessoal. Como é que foi então a tua descoberta com Santa Clara? Como é que tu chegaste lá? Como é que ela apareceu na tua vida? Bom, Santa Clara aparece de uma forma muito inusitada. Foi através de uma festa das Clarissas. Eu vou dar aqui um contexto. As Clarissas são irmãs de clausura, são irmãs contemplativas, portanto, como é que elas fariam uma festa? Não, ou seja, torna-se aqui um bocadinho inusitado. Eu estava no início do meu processo de conversão, ainda não tinha um ano de batismo, e houve uma festa de votos simples de uma das irmãs, que deve estar quase a fazer os votos, como os votos perenes, pronto, uma das irmãs mais ativas, mais dinâmicas da comunidade vem ter comigo e pergunta-me como está a tua relação com Jesus. E eu, a dado momento, percebi que ainda não tinha uma relação muito forte, ou não consegui responder àquela pergunta e fiquei muito inquieta. Então foi ali o primeiro momento em que eu conheci aquilo que acho que falta às pessoas conhecerem, que são freiras vestidas com um hábito. Eu já conheço freiras consagradas no nosso dia a dia que vestem roupa normal. E foi aquele primeiro momento de ver umas freiras vestidas de castanho com um hábito preto e pensei: o que é isto? Estas mulheres deram uma vida completamente diferente do que nós conhecemos. Depois convidaram-me a ir visitar a casa delas, um mosteiro, que é na zona da Estrela, ali ao pé do Rato, e foi completamente transformador. Eu jamais pensaria que existia Santa Clara, até ter visto aquelas irmãs, pois elas contaram mais ou menos a biografia de Santa Clara, por muito estranho que pareça. O primeiro impacto foi através do testemunho delas, de umas imagens que tinham também no mosteiro, nos filmes que me emprestaram e numas meditações. E pronto, depois a partir daí foi todo um interesse em descobrir mais. Mas que material é que te deram mesmo? Então foi livros? Sim, Foi. foi dois livros. Um que eram talvez assim para leitura espiritual, que era Orar com Santa Clara. Uhum. Quem quiser ler, há na Biblioteca Nacional, podem requisitar, apesar de se pagar para isso, mas pronto. Orar com Santa Clara, pegavam enxertos de Santa Clara e tentavam levar aquilo para meditações no nosso dia a dia. E eu acho que aí tomei uma dimensão do tão importante que era também rezar pelos outros. Não era só rezar pela igreja, mas rezar pelos que trabalhavam, rezar pela cidade. Ok, rezava, mas ali fez essa mudança de vida. E foram dois filmes. Um sobre Santa Clara, passava pelos milagres de Santa Clara, e outro era sobre Clara e Francisco, que reforçava esta relação boa. Pronto, sim, foi exatamente isso. Um livro e dois filmes. Foi Como esse é, o primeiro impacto. como é que se chama esse filme de São Francisco de Santa Clara? É tão simples quanto isso. Clara e Francisco. Ok. É recente o filme ou já é antigo? Eu acho que já é antigo. Ok. Então, neste caso, as Clarissas forneceram-te um livro, foi isso? E dois Emprestaram, sim, filmes. e dois filmes, sim. Ok, ok. Pertencem assim à biblioteca delas. Não sei o que mais têm, mas foi assim a melhor introdução. Depois comecei a crescer um bocadinho mais, comecei a ter umas pequenas conversas com elas. Cheguei a ponderar ou não se iria ser Clarissa. Nosso Senhor ainda não me esclareceu o que é esta devoção tão grande a Santa Clara leva. Note-se uma coisa, Santa Clara também é a padroeira dos noivos. Uhum. Portanto, também acho que não é o fim do mundo gostar de Santa Clara e estar num relacionamento, tem a sua graça também.
Ahm, isto, e depois comecei a crescer, comecei a querer saber mais. Recomendaram-me a ler as cartas de Santa Clara, as 4, que são as únicas que nós temos. E depois também li as florinhas de Santa Clara. Uhum. Pronto. E Então foi assim o caminho. as Fontes Franciscanas também têm um volume dedicado a Santa Clara A e legenda de Santa Clara será a é minha muito próxima bom, leitura. é muito bom. Então, e diz-me uma coisa, Elsa, nessa tua caminhada, né, com Santa Clara, certamente eh, hoje podes nos contar aqui algumas curiosidades e factos interessantes sobre Santa Clara que tenhas descoberto. Sim, Não tanto, ou seja, não tanto biografia, mas algumas curiosidades e factos interessantes para. sim. Há dois que eu gostava de destacar que eu não sei se as pessoas sabem, mas Santa Clara pertence a um ramo feminino franciscano muito antes das Carmelitas e muito antes da Reforma Carmelita feita por Santa Teresa d'Ávila. Uhum. Mas a quem ler o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila diz lá que Santa Clara apareceu a Santa Teresa d'Ávila a pedir-lhe que continuassem a ser irmãs pobres e que a necessidade do privilégio da pobreza. E eu achei isso muito interessante. Acho que Santa Clara não é conhecida por ter aparições. É conhecida por ter ouvido a missa do Galo, mas também Uhum. não chega a ser bilocação, como o Padre Pio. Mas achei interessante esta ideia de que, pelo menos ela relata isto. Depois de uma comunhão, Santa Clara apareceu-lhe a dizer-lhe que era importante manter a pobreza para um bom mosteiro. Portanto, a Santa Teresa d'Ávila, como sabes, foi responsável pela reforma do Sim, Carmelo. sim, sim. Com a ajuda de São Pedro de Alcântara. E São João da Cruz também, Uhum. sim. Portanto, esta para mim eu achei muito curioso ela ter aparecido. Santa Clara como uma santa tão discreta, não é? Isso é uma das curiosidades que eu tenho assim especial gosto porque eu tenho pena de Santa Clara não ser uma santa conhecida. Tanto como Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresinha do Menino Jesus. E depois, outra curiosidade que eu também achei interessante e descobri quando li as florinhas são um bocadinho romanceadas, mas Uhum. dizer Santa Clara ter feito greve de fome contra o Papa Gregório IX, pronto, porque não queria aceitar a regra de São Bento, queria a sua própria regra. Sim. E então consta que não sei se é, não, eu vou chamar greve de fome, mas o que se diz é os franciscanos moleiros, portanto os que recolhiam as molas, iam levar as molas ao convento. Mas como o Papa não queria que ela seguisse a regra do privilégio da pobreza, então disse: os franciscanos vão deixar de ser os teus, vão deixar de dar auxílio espiritual. Então Santa Clara: ah é? Não posso receber espiritualmente? Então também não quero nada para a carne. Show, vão embora. Então, se não posso receber de espiritual, não vou receber alimento. Sem alimento, claro, como é que elas sobrevivem? Nada diz sobre outros fiéis que quisessem lá levar alguma coisa. Portanto, eu não sei Sim, como é sim. que elas sobreviveram. O que é certo é que isso chegou aos ouvidos do Papa, com a ajuda de Santo Inês de Praga, que também é da família da Rainha Santa Isabel, Ok. que eu achei muito curioso. Esse, esta união familiar hum, conseguiu-se aprovar a primeira regra escrita por uma mulher. Sim, Santa Clara tem este trunfo. Não foi também. Posso estar a confundir, mas não foi Santa Clara também que o Papa lhe pediu para abençoar os pães e ela não queria. E depois acho que abençoou e os pães ficaram com o sinal de uma cruz. Sim, Foi, não foi? foi. Pois, tinha ideia disso. E então, tens mais alguma coisa para contar sobre Santa Clara? Sim, eu acho que as pessoas deviam, só para clarificar, as imagens de Santa Clara têm todas uma certa graça, à exceção de uma coisa. Santa Clara realmente nunca chegou a tocar na custódia quando chegaram os sarracenos. Hum. Portanto, o último milagre. Ela já estava num estado tão debilitado que as imagens que é que apresentam? Representam uma ostensória, uma custódia. Uhum. E é certo, as imagens são representações. Portanto, não está errado. O que acontece há duas versões. Ou que ela simplesmente disse para irem ao sacrário, portanto, algo fixo, algo que estava fixado, portanto, a uma parede, não seria removível, Sim. para irem, para que as irmãs fossem rezar para junto do sacrário que nada acontecesse. Portanto, ela não foi com o sacrário ter com os sarracenos. Foi um ato de fé de que, havendo um sacrário, que havendo uma presença real de Jesus, Uhum. não ia acontecer nada. Não que tenha acontecido ela aparecer numa varanda
como algumas imagens aparecem, ilustram, ou há azulejos assim, ela na varanda a segurar uma custódia. Quer dizer, não é realista. Eu tinha ideia quando li sobre o milagre que de facto ela já estava muito doente e as irmãs até tinham levado à porta e ela segurou a custódia. Mas então dizes-me que não foi assim. O que eu digo é, ela chegou a pensar em recorrer sim ao sacrário e à presença real de Jesus, mas não há registro que ela tenha segurado. Ok. Bem, pode ser que a legenda tenha alguma coisa diferente, mas o que eu encontrei até agora e na bula também não diz que ela tenha realmente segurado a custódia. Ok. Então tu já tiveste acesso à bula de canonização. Sim, Ok. E achaste também lá algum talho engraçado para contar aqui entre nós? a bula tem uma coisa muito interessante, porque não consideram a entrada de Santa Clara como, para as Clarissas ou a fundação das Clarissas, como uma conversão. Consideram que Santa Clara sempre teve uma santidade. Ou Ok. seja, ela já na sua infância espiritual era muito sólida. E reconhecem Santa Clara como uma fonte de luz. Por acaso eu olho para os azulejos e ela está sempre sorridente. Uhum. Quando eu digo azulejos são as representações, pinturas e gravuras que nós temos. Sim, é giro, porque não parece que não há um momento de conversão. Sim, ao contrário, por exemplo, de São Francisco, né, que teve a sua vida, Sim, apesar de ter sempre ali um toque de Deus, teve uma vida mundana, não é, antes de se converter, e tantos outros santos, de Santo Agostinho então, né, demorou mais de 10 anos para se converter, e depois tens outros santos, como Santa Clara, Santo António, que não há precisamente um momento de conversão, não é? Então, e diz-me outra coisa, não sei se ainda queres dizer mais alguma coisa sobre Santa Clara. acho que em princípio disse-te mais ou menos tudo. Acho que nós mais ou menos, se quisermos falar um bocadinho ou outra, alguma virtude de Santa Clara. Então, sim, conta-me lá então virtudes que na tua pesquisa tu descobriste sobre Santa Clara que realmente se tenham destacado e que tentes trazer para a tua vida e partilhar aqui connosco, não é? Sim, acho que eu não quero que isto fique de todo com uma conotação muito feminista, mas sim feminina. Não quero trocar as coisas. É importante usar os termos certos. Santa Clara tem a particularidade de, ao mesmo tempo, ser a mulher e por isso ter o seu espaço também de alguma fragilidade, mas é completamente segura das posições que tem. Nota-se um enorme respeito que tem a São Francisco. Portanto, tu percebes que Santa Clara e São Francisco trabalhavam juntos, Uhum. tinham uma missão que perceberam juntas, mas também ao mesmo tempo perceberam que essa missão era vivida de formas diferentes para o mesmo, e isso é bom. Tu perceberes e aceitares isso nos tempos de hoje parece difícil. Perceberes que podes estar na mesma missão, mas com formas de fazer de forma diferente. Parece que nos tempos de hoje toda a gente tem que fazer a mesma missão de forma igual. Uhum. Isso posso dizer que foi uma coisa que me ajudou a perceber que o homem e a mulher têm um papel diferente, seja na igreja, seja na sociedade. Olhar para esses dois exemplos ajuda-me. Ao mesmo tempo, eu diria que Santa Clara tem uma. Por estar tão próxima de Nosso Senhor, tenho a certeza do que está a fazer é bom e não vejo nela nada de custoso. Ou seja, parece-me. A vida não lhe foi fácil, certamente. Quer dizer, conceberes que vives numa aristocracia, para fundar as irmãs de pobreza, quer dizer, é de loucos. Uhum. A vida não lhe deve ter sido nada confortável. Ela estava habituada a um conforto que abdicou totalmente. Portanto, mas a consistência, a persistência, de tal modo que ela diz nas cartas: não percas o fim do teu começo. Portanto, vai. Mas eu acho que ela é uma pessoa consciente dos limites também. Isso ajuda-me. Sim, isso também faz lembrar, de certa maneira, né, quando falamos de santos que estão ao nível de São Francisco, Santa Clara, faz lembrar aquela frase de São Francisco de Sales que é: eu só estou bem quando não estou bem. Ou seja, a noção que eles têm de estar tão próximos de Deus realmente vem, ok, se eu tiver uma vida confortável, eu vou estar distraído com as coisas do mundo e vou-me afastar de Deus. Mas quando estão entregues à penitência, aos sacrifícios, mas sempre com aquele bom senso que falavas agora, né, em que Uhum, conhecem os seus limites, eles, por não estarem bem, é que estão bem. Porque no sofrimento conhecem a Deus. exatamente. Sim. Mas tu olhas para Santa Clara e percebes, ela fez imensos sacrifícios, mas para ela aquilo era alegria. Exato. É São Francisco também, mas São Francisco, sei, as imagens que às vezes temos de São Francisco parecem mais pesadas do que as de Santa Clara. Não é uma crítica, Uhum. mas
andamos para São Francisco e parece ter uma vida assim mais dura, mais complicada, e Santa Clara parece que tem assim uma certa alegria, uma certa jovialidade. Uhum. Tipo, ela tem mesmo um cântico mesmo só isso. Quase é o cântico da alegria, um cântico mesmo jovial. Não sei se na terceira carta, não, na segunda carta a Santa Inês de Braga, ela tem mesmo uma referência de não, solta-te, dança, que a sombra dos teus pés não se cobre, vai por aí. É dos cânticos mais conhecidos de Santa Clara. Cânticos, entre aspas. Aquilo é um poema. Ok, engraçado. Bem, então Santa Clara. Acho que Já. Santa Clara temos. Temos Ok, muita coisa. ok. Então agora vou-te fazer aqui uma pequena transiçãozinha e perguntar então se nessa tua viagem de Santa Clara se também tens alguma coisa a dizer e a especificar de Clarissas em Portugal. Ah, sim, as Clarissas em Portugal estão a passar um melhor período. Mas desde as revoluções francesas nós tivemos só perdas de mosteiros. Portanto, posso-vos dizer, a maior parte dos mosteiros das cidades principais que nós temos neste momento, desculpem, a maior parte dos museus de cidades de distrito são antigos mosteiros de Clarissas. Os museus. Os museus, por exemplo, o Museu de Setúbal é um antigo mosteiro de Clarissa, a Câmara de Guimarães é um antigo mosteiro de Clarissas, que antes foi uma escola. Portanto, tem a fachada, tem o claustro, tem tudo, mas passou por um processo de desacralização e de enfim, que todos nós sabemos que depois tentou-se melhorar, mas com a Primeira República, como judaico-maçónica que é, não corrobora nada para o caso. Portanto, neste momento nós acho que nem temos 10 mosteiros em Portugal. Se tivermos 10 mosteiros em Portugal continental, é uma sorte. Mas neste caso dizes 10 mosteiros gerais, não é só de Clarissas. Ou estás 10, a falar só de estou Clarissas? só a falar de Clarissas. Ok. Sim, sim. Acho que há um na Madeira, acho que não sei se já há algum nos Açores. Bom, mas há dois dos quais eu. É um em Fátima também. Pronto, mas há vários aí. Mas há dois que eu tenho um bocadinho especial de conhecimento. Um é as Clarissas da Estrela, que vou com alguma regularidade e estima. E há um mosteiro que é um mosteiro que dá algum trabalho, que pertence à Diocese de Leiria, Fátima, que é o mosteiro de Monte Real. Eu digo que dá algum trabalho porque é curioso o trabalho que as irmãs fazem. Elas parecem Clarissas missionárias, mas não é por mal. Elas saíram do mosteiro para ir fundar um mosteiro em Timor. Ah, ok. Ok. Então, o choque para mim quando soube disso foi Clarissas missionárias? Como assim? Isso existe? Então tem assim essa função. De facto, alguém teve que vir para Lamego alguma vez, no século XIII, algumas ex-irmãs tiveram que sair da Itália, ou não sei, de Espanha provavelmente, para vir fundar um mosteiro em Lamego. Foi o primeiro mosteiro português, foi em Lamego. Que já está fora, nem abre a igreja, é só musgo. Eu ainda tenho o sonho de passar por todos os mosteiros de Clarissas. É a minha interrail de visitar mosteiros. Há uns que só vais chegar à porta, não é? Sim, o de Lamego. Pois. Mas tem lá uma estátua gigante de Santa Clara, então. Pronto. Tem um mosteiro de Monte Real, que é uma arquitetura muito recente, é assim, tipo estilo irmãs missionárias, estou a brincar. Não vou desmerecer o trabalho delas, de facto. É importante haver irmãs contemplativas em todos os continentes. Portanto, mas fiquei assim um bocadinho em choque quando soube. O das Clarissas da Estrela tem a sua piada, porque aquilo é um edifício completamente antigo, mas que não era para ser um mosteiro. Tem um claustro extremamente improvisado. Foi um mosteiro que começou por não ter claustro. Ou seja, aquilo é um edifício que fica em frente ao Jardim da Estrela e era para ser um orfanato. E esse orfanato teve a graça. Era um orfanato dedicado, gerido por algumas irmãs e era dedicado também ao Imaculado Coração de Maria. E teve a graça de acolher a pastorinha Jacinta antes de ir para o hospital. Quando ela veio para Lisboa, ficou naquele orfanato pouco tempo. Portanto, aquele mosteiro também é um mosteiro muito animado, porque há muita gente a ir visitar o quarto da Jacinta. E inclusive, posso dizer que quando te conheci foi precisamente onde levaste a mim e a Luana, não é? Sim, Foste-nos lá mostrar esse quartinho, é uma grande graça. sim, as irmãs normalmente costumam fazer uma visita. Tem portanto, o quarto que é assim um espaço que fica na visita externa às irmãs. E tem assim mesmo o espaço onde a caminho onde Jacinta ficou, uma cadeirinha ao lado, onde dizem que Nossa Senhora apareceu à Jacinta.
em cima daquela cadeira. E pronto, depois tem umas portadas que dão para a antiga igreja do orfanato, que não tem nada a ver com a Capela das Clarissas. Estão a tentar fazer obras para que aquilo se torne a igreja do mosteiro. Não sei bem em que molde é que aquilo vai ficar, mas acho que é tipo meta para daqui a 10 anos, quiçá. E tem lá assim também alguns objetos de irmã, da Jacinta, um terço, uma merendeira. Relíquias, basicamente, não é? Sim, sim, não sei se eles consideram. Sim, se forem é terceiro grau. Sim. Sim, portanto, mais ou menos isso. Terceiro ou segundo? Tem lá roupa também. Terceiro grau é quando toca. Acho que segundo grau é coisas que pertenceram, não é? Boa questão. Não, Primeiro grau é mas partes do corpo. tem lá a roupa, portanto, tocou de certeza. Então é segundo grau. Sim, São objetos pessoais. Acho eu. pois, boa questão. Não, tem lá a roupa, tem lá a roupa, portanto, tocou de certamente. Depois tem os objetos que pertencem, como o terço que ela rezou e a merendeira também. Pronto. Depois é o locutório, normalmente as irmãs são muito acolhedoras, já lá fiz alguns momentos de oração também. Tem sempre o Santíssimo exposto à tarde. O que é uma pena, porque o objetivo delas é ter uma maior comunidade para fazer o Santíssimo exposto 24/24. Muito bem. Tens mais alguma coisa a dizer então das Clarissas em Portugal? Acho que não, só se me quiseres perguntar alguma coisa. Eu li um livro, foi feito pelas Clarissas da Madeira, mas aqui está super desatualizado. Fizeram um relato de todos os mosteiros que havia e deixaram de haver em Portugal. De ver sua graça e perceberes o quão mau foi a Primeira República e as revoluções liberais também. Exato. É assim, eu acho melhor já não entrar por aí por duas razões. Porque isto ativa sempre a pessoa, não Não, é? não A pessoa precisas fica ativar, sempre. não, eu também fiquei ativa. E se calhar íamos ter conversa para quase outro podcast. Não, Então, não é preciso. Temos o exemplo oposto, que é a Rainha Santa Isabel, que incentivou a criação do mosteiro em Coimbra. exatamente. Então, já que falamos da Rainha Santa Isabel, não é? Podemos fazer aqui uma transição e aproveito para te perguntar o mesmo que perguntei com Santa Clara. Como é que foi então a tua descoberta da Rainha Santa Isabel e como é que foi então esse estudo? A Rainha Santa Isabel teve um fator diferente. Acho que vamos ter aqui em conta que a Rainha Santa Isabel de Portugal, portanto tem aqui um certo carinho também de ser uma santa que teve uma intervenção em Portugal e acho que como boa portuguesa convém conhecer os santos que atuaram aqui, e por cima santas, não é? Acho que nós precisamos de exemplos femininos. Depois tive a oportunidade, ou melhor, achei por bem fazer um artigo sobre a Rainha Santa Isabel, uma santa que é bastante popular. Diria qualquer coisa a Nossa Santa das Rosas, não é? Que é também uma coisa muito curiosa, depois já falamos, mas então tinha um dos artigos para a revista Nova Alvorada. Eu decidi fazer um percurso de momento em que a Rainha Santa Isabel surgisse na literatura portuguesa e foi para isso também é importante conhecer algum pouco a história e o ambiente político em que a rainha se inseria e foi mais ou menos a partir daí que eu comecei a conhecer a rainha e posso dizer que as virtudes... A rainha tem coisas muito interessantes. Acho que ela tem um ótimo coração, mas eu já conto uma curiosidade sobre a rainha, que é o que a faz ser santa, não é só o seu bom coração e o milagre das rosas. Ok, então, olha, aproveito para te perguntar então, também sobre a Rainha Santa Isabel. Não queremos uma biografia, se as pessoas quiserem saber os dados biográficos vão ler. Sim. Mas então partilha connosco algumas curiosidades também e factos interessantes sobre a Rainha Santa Isabel que as pessoas lá em casa talvez não conheçam. Sim, então eu vou começar por esclarecer aqui um dado interessante sobre o milagre das rosas. A Rainha Santa Isabel já vem historicamente com uma bagagem de milagres das rosas. Portanto, a Isabel da Hungria, que pertence à sua família, também lhe tinha acontecido um milagre semelhante. O que é que acontece? A Rainha Santa Isabel tem 2 milagres das rosas associados, apesar de nenhum deles estar escrito na sua geografia medieval. E os dados que eu estou a apresentar aqui foi quando li, portanto, ou seja, a geografia medieval não existe, o que existe é uma cópia quinhentista e há recentemente da Universidade de Coimbra fez uma edição diplomática e alguns comentários históricos a essa geografia que talvez tenha sido escrita pelo seu confessor, que não se sabe muito bem, mas é uma forte possibilidade.
que não narra esse milagre das rosas. Em contrapartida, há imensas gravuras, há imensas referências, e há um outro milagre que tem uma gravura que é o milagre das rosas de Alenquer, que aconteceu já também em tempos mais tardios, em que a rainha entrega rosas aos funcionários que estavam a construir uma igreja em Alenquer, e as rosas transformam-se em dinheiro. Em vez de ser Em pão em dinheiro, sim, para pagar. O que eu achei curioso. Acho curioso a ausência. Me parece que é assim uma coisa ou tão mística ou tão banal. Não percebo. Uhum. E também há esse outro milagre de Alenquer. Mas pronto, isto parece que a rainha é santa pelo milagre das rosas. Não só. O que torna a rainha verdadeiramente santa não é o seu cuidado com os pobres ou a sua preocupação, mas a forma como conseguiu garantir a paz no reino. Ou seja, a virtude da Rainha Santa Isabel é a diplomacia, é ser pacificadora. Portanto, às vezes as pessoas têm a ideia de que ela foi santa pelo seu cuidado pelos pobres. Metade das orações que existem de intervenção à rainha é sobre isso. A única oração sensata que eu encontrei pertence mesmo à família real, portanto, há uma ordem, uma confraria real à Rainha Santa Isabel, Uhum. que é uma oração mesmo para pedir a paz. Se ela conseguiu a paz na terra, ajuda os que estão cá na terra a conseguir a paz de Deus também. Os corações, acho que é a oração mais sensata que eu já vi. Portanto, são as duas curiosidades que eu tinha. Claro que a rainha tem outras coisas muito interessantes, mas percebi que a rainha, para mim, não, ela foi santa pela paz, não foi santa pelo amor. Muitas outras rainhas se dedicaram aos pobres. Sim, eu por acaso já tinha ouvido assim uns rumores também a falar sobre isso, que ela, ou seja, que não havia registro dos milagres das rosas, que se calhar não o teria feito e que até poderia ser confundido precisamente com a prima Uhum, Isabel da Hungria. exatamente. E pronto, lá está, eu não estava a par da situação e então ouvi o que a pessoa estava a dizer e pronto, eu não posso contrapor quando não estava a par. Mas ouvi também precisamente sobre isto, que acho que até não são as únicas santas que são associadas a milagres desses. Não sei quem é que fez mais, sou Pois, sincero, mas eu mas também já ouvi dizer que não é um caso. Estas duas não são casos isolados. uhum, Saberemos no céu. exatamente. Quando E, chegar ao céu, vou perguntar. e então diz-me uma coisa, então, e mesmo no dia a dia, na vida da Rainha Santa Isabel, exemplos de virtudes, episódios, há alguma coisa que se destaque? Sim, tens o exemplo. Tens o grande exemplo de conseguires manter a paz entre Dom Dinis, né, e os filhos. Primeiro, nós vamos dizer que aqui, não sei se desequivocar as pessoas, Dom Dinis tinha várias mulheres. Ah, Não sei se era mito ou se era. Não, de facto, ele tinha amantes. E a Rainha Santa Isabel manteve o matrimónio sabendo das amantes. Só para, só para desanuviar um bocadinho ou para comprovar, sabes que a expressão Odivelas, que é uma terra na área metropolitana de Lisboa, significava nada mais do que nada menos e de vê-las. Portanto, veio daí. ele ia a Odivelas então. Ele ia a Odivelas ter com as suas amantes. Portanto, a rainha sabia. A rainha estava consciente desta, desta situação. Pronto, coitada, era uma rainha com sorte. Aquilo Pois, tão, acho que ele está sepultado em Odivelas, lá num mosteiro, ou o que é, não é? é. Pois, lá ficou. Todo o seu coração estava em Odivelas, mas a rainha manteve-se firme a este matrimónio e repara que deu-lhe trabalhos, porque Dom Dinis tinha preferência por Dom Afonso Sanches, que é um bastardo, mas quem ficou foi Dom Afonso IV, Pois. que é exatamente contra o pai. Só que, por exemplo, Dom Dinis nós conhecemos como o Rei Poeta, não é? Dom Afonso IV promoveu o fim do trovadorismo, quase. Pois, se calhar a relação de pai e filho não era a Não, melhor. não era a melhor. O que consta é que a rainha lá conseguia acalmar um bocadinho os ânimos. Por isso é que é a pacificadora. Pois, olha, acho que depois desta conversa vou ter que começar a rezar mais a Rainha Santa Isabel. Eu acho que a rainha tem que interceder pelos lares, inclusive a oração da confraria Uhum. real promove mesmo esta ideia de paz. E não é só isso, como tu disseste logo ao início,
apesar de ela ter sido rainha portuguesa, ela não era portuguesa, pois Não, ela não. é de Aragão. Pois, ok. Sim. Mas não deixa de ser uma santa portuguesa, não é? Porque ela é Sim. representada muitas Não, vezes com o ela... escudo português e serviu a Sim. pátria, não é? Por isso. No túmulo dela, ela tem as duas armas. Tem a portuguesa e tem a de Aragão. Uhum. E depois tem a particularidade de... Tu percebes mesmo que a rainha abraçou Portugal. Ou seja, ela estava consciente de onde estava. Ou seja, ok, olha, se calhar eu não queria casar com Dona Inês, se calhar eu realmente queria ser Clarissa, não sei o que é que ela realmente queria, mas surgiu-lhe Se calhar ela rezava muitas vezes o quarto mistério doloroso, paciência e resignação. completamente. Mas tu percebes, se é este o desafio, as coisas proporcionaram-se assim. Eu sou rainha consorte, nada mais foi do que rainha consorte, mas fez muito por Portugal. Só para dizer uma coisa, Rainha Santa Isabel tinha tanto poder quanto Dom Dinis, provavelmente. Ela tinha direito a duas chancelarias e Dom Dinis só tinha uma, apesar de ele ser rei. E ela rainha. E ela depois termina a vida num convento, não é? Sim, sim, mas ela podia sair do convento, se quisesse. Mas termina a vida com uma espiritualidade franciscana muito interessante. Só que ela diz que não, portanto, no livro da Universidade de Coimbra, que é esta edição que li, diz que não o faz numa carta que escreve ao seu irmão Jaime, não o faz por obrigação nem por religião, faz porque quer. Não sei, não sei como interpretar isso, todos os factos. É que Pois é. ela abraçou a espiritualidade franciscana Sim. e tinha uma grande devoção, aparentemente tão grande que o seu sepulcro, que foi construído em vida, tivesse representada com hábito. Bem, e então, Elsa, a Rainha Santa Isabel, mais alguma coisa? Não, a Rainha Santa Isabel tem uma particularidade interessante que acho que toda a gente devia de conhecer. Ela tinha uma enorme consciência de duas coisas. Uma enorme consciência de que era preciso cuidar dos pobres, mas não era só cuidar no sentido de lhes dar roupa, ou de lhes dar mais dinheiro, ou de lhes dar mais esmolas. Inclusive, uma das notícias medievais mais conhecidas é que a rainha deu roupa aos pobres para que pudessem ir à missa. Para que pudessem estar minimamente apresentados na missa. Para a missa dos pobres. Portanto, haveria uma missa para os moribundos poderem participar, tinham que ir condignamente mais ou menos bem vestidos. Portanto, a rainha deu-lhes roupa. Havia missas diferentes para as pessoas? Aparentemente, eu percebi nessa notícia que havia uma missa, sim, para épocas especiais, onde os pobres iam e que não era a mesma, certamente, que iria iria a nobreza, certo? Não sabia dessa. Eu também. Pensava que a igreja era de todos, todos, todos. Eu acho que a igreja era para todos. Agora, se as missas tinham horários diferentes, só para depois é que saberei. Ou seja, ela deu-lhes roupa, inclusive roupa interior, para que pudessem participar condignamente na missa. E eu achei muito curioso. Depois, esta é uma curiosidade. E outra curiosidade é que a rainha sabia a importância do conhecimento para ser alguém na vida. Estamos a falar de uma mulher que estamos no século XIV, no, no fim da Idade Média, preocupada que as mulheres se formassem para não fazer dano ao corpo. Ou seja, consciência de que, não, que se uma mulher fosse educada, soubesse alguma coisa, não iria descer à prostituição. Uhum. Não é mulher no século XIV. Isto não, é no mínimo um pouco revolucionário, eu acho. Revolucionário num bom sentido. Portanto, usar as palavras como deve ser. Eu acho que eu sou contra os más usos de palavras. Sim, sim, sim. Portanto, a rainha, acho que estou aqui a apresentar duas devoluções que eu acho que as pessoas deviam interceder mais. Sim, olha, e diz-me uma coisa, já que estamos aqui a falar também no final da vida da Rainha Santa Isabel, também naturalmente aproxima-se aqui o final do nosso podcast e vou-te fazer então aqui uma pergunta antes da gente então despedirmos das pessoas. Não só este apelo para estas duas devoções que são importantes, ainda para mais para nós portugueses, mas o que é que tu recomendas às pessoas lá em casa? Quando digo isto, não digo só livros, mas até pode ser também conteúdos digitais, certas devoções. Bem, eu diria que para lerem e meditarem com muita calma as cartas de Santa Clara, que são ótimas leituras espirituais, ainda por cima estando agora também no ano jubilar franciscano, sei que Santa Clara
enquadra-se aqui a rainha. A rainha é uma figura mais discreta, mas se quem puder que vá a Coimbra, vá tanto ao Museu Machado de Castro, que tem lá já bem documentadas muitas pinturas e gravuras da rainha, o que é bom, enriquece também, portanto, o Convento de Santa Clara Nova, que já fica um bocadinho mais longe, mas quem tiver a possibilidade de ir a Coimbra, acho que são, mas assim, duas práticas interessantes para este ano, com calma e com o coração aberto. Não esperem assim nada de a rainha vai transformar a minha vida, ou a Santa Clara. Não, Nunca se sabe. Nunca se sabe. Não vão com essa expectativa, vão com o coração aberto e pronto. E está lá uma relíquia da rainha, não sei exatamente. Já que este ano também vão expor os restos mortais de São Francisco, não é? Mas quem não puder ir pode sempre fazer estas viagens. Sim. Que a Elsa recomenda. Sim, só para dizer que as cartas de Santa Clara estão completamente disponíveis na net em PDF, gratuitos, sem grandes piratarias. Eu não promovo piratarias digitais. E pronto. Okay. Quem quiser ir ver o quarto da Jacinta, pronto, também podem ir ao Mosteiro do Imaculado Coração. É na Estrela. Okay. Sim, o ponto de referência lá está, é diferente ali ao Basílica da Estrela, ao Jardim, é mesmo ali. Sim. São várias portas, mas é a porta 17. Para não incomodar as irmãs nas outras portas, que elas irmãs contemplativas. E pronto. E rezemos também para que haja novas vocações contemplativas, porque faz falta. A Igreja precisa. Exatamente. E precisa que as que existem estejam bem formadas também. Exatamente. Também é verdade. E pronto, olha, Elsa, foi um gosto receber-te aqui no podcast. Quem sabe se a gente ainda não faz mais podcast, né? Falar dos nossos amigos franceses que se lembraram de fazer uma revolução, não é verdade? E todas essas coisas que me ensinaste há bocado, dos senhores de avental, dos narigudos, por isso... França, o que fizeste do teu batismo. Pois. Temos falado de Santa Joana d'Arc. Eu acho que é importante trazer, isto é só um desafio, para trazer à memória santas que não tenham sido só freiras. Uhum. Parece que o único caminho de santidade é ser padre ou ser freira. Não é, também. Sim, é verdade. E acho que é preciso retrazer Santa Joana d'Arc. O que eu tenho ouvido é que uma referência sempre para pessoas que não foram religiosos de profissão, não é? É a família Martin, os pais de Santa Teresinha. Ouço sempre que é uma referência para quem vive no mundo para ler. Mas também o melhor exemplo que nós temos logo desde os primórdios é precisamente São José, a mãe de família, Nossa Senhora. Exatamente. Por isso, e a partir daí, é uma flor que vai iluminar este jardim que é a Santa Igreja Católica. Bem, Elsa, mais uma vez, muito obrigado e a todos vocês que estão aí em casa, espero que tenham gostado de mais um episódio. Não se esqueçam de subscrever, de partilhar e podem deixar aí um comentário a dizer a vossa opinião. Deus vos guarde, paz e bem.